Com o Marcelo Medeiros, nosso correspondente, que vai nos contar, Marcelo, qual que é a situação por aí. Bom dia. Olá, Carol, muito bom dia a todos. A tempestade tropical agora, ela está se aproximando aqui da região de Atlanta, a cerca de 50, 60 quilômetros daqui, então é aguardado que ela chegue por aqui nas próximas 1, 2 horas, mas já traz consequências aqui para a região de Atlanta. Pelo menos 25 pessoas foram resgatadas ao longo da noite por conta de inundações, por causa de enchentes. A chuva é forte desde ontem à tarde, agora chove ainda bastante e o vento começa a se aproximar. A previsão é que os ventos aqui cheguem a ter uma força de 50, 60 quilômetros por hora. Então, são esperados, por exemplo, quedas de energia, muitas quedas por causa de quedas de árvore aqui na região e também enchentes e inundações. Por isso, toda a região, não só de Atlanta, mas todo o estado da Geórgia está em alerta. Cerca de 2.200.000 pessoas estão sem energia nos estados da Geórgia, da Flórida e também nas Carolinas do Norte e do Sul. E 12 estados dos Estados Unidos estão também em estado de alerta por conta da tempestade tropical. Só para vocês terem uma ideia, ainda não se sabe exatamente qual que vai ser o caminho que ele vai fazer conforme ele for para o norte do país, mas deve atingir uma área que vai do estado de Indiana até Washington DC. Seria uma região mais ou menos aí, falando do Brasil, entre São Paulo e Brasília, ou seja, ao mesmo tempo, toda essa região que ficaria entre São Paulo e Brasília, aqui nos Estados Unidos, ela será atingida por fortes chuvas, fortes ventos e a previsão de muitas inundações ao longo de toda esta região. Então, estado de alerta em toda a região aqui da Geórgia, principalmente, que é por onde agora essa tempestade tropical se aproxima, e nas próximas horas teremos então aí atualizações de como essa tempestade chega e atinge aqui o estado. Carol. Aproveitar que você está conosco ao vivo para trazer a situação de momento aí nos Estados Unidos, com relação a esses alertas, Marcelo, como que eles são feitos para a população aí no país e com relação ao restabelecimento da energia elétrica. Quando falamos de milhares de famílias sem luz nesse momento, tem alguma previsão de restabelecimento do serviço por aí? Não, por enquanto essa previsão ainda não tem, porque é preciso primeiro analisar a causa dessa queda. Principalmente o principal motivo deve ser queda de árvores que causam corte aí da fiação ao longo do transporte, do trajeto da energia para a casa das pessoas, mas por enquanto ainda não há essa previsão. E geralmente a maneira como como são feitos os alertas, a gente recebe mensagens pelo celular, mensagens de texto, mensagens de aplicativos. Alguns condados, por exemplo, aqui no condado que eu estou, que é o condado de Cobb, eles fizeram alertas desde ontem com relação a fechamentos de escola, fechamentos de estabelecimentos comerciais, mas aqui nessa região não foi pedido para que as pessoas deixassem as casas. Nessa região aqui de Atlanta não foi feito esse pedido de evacuação, mas sim pedido para que as pessoas fiquem em casa, para não irem trabalharem de casa, se possível. E sim, claro, manter em casa água, manter em casa enlatados, mantimentos que não necessitem de refrigeração e também lanternas, velas, tudo que for necessário caso haja uma falta de energia elétrica. E aí, Marcelo, a gente também traz as imagens da Flórida. Temos a informação de que o furacão Helene, ele teve uma força histórica. A gente está falando aí de um furacão de categoria 4 que atingiu a região costeira dos Estados Unidos. No caso da Flórida, o que a gente pode relatar de estragos por lá? A gente já falava de pelo menos um morto por conta da passagem da tormenta. O que a gente tem já de balanço das autoridades? E no caso específico das orientações para quem estava no estado da Flórida, quais foram os recados das autoridades para quem estava naquela região? Por enquanto temos aí um morto no estado da Flórida, como você citou, um na Flórida. Ele morreu devido à queda de uma placa de sinalização de rua em cima do carro. Então, assim, não foi o que eles consideram, não foi exatamente consequência do furacão em si, por exemplo, mas sim por causa de uma queda por conta dos ventos.
mas por enquanto é essa a única fatalidade que temos no estado da Flórida, mas há muitas pessoas realmente, muitas casas que ficaram inundadas, pessoas que estão desabrigadas. Os números ainda não estão confirmados, as autoridades ainda estão pegando esses números, mas por enquanto as pessoas ainda devem se manter fora de suas casas, porque apesar do furacão ter passado, ainda há muitas enchentes que continuam na região, a possibilidade ainda de chuva também muito forte, então eles ainda não pediram para as pessoas voltar, todos devem ficar fora, algumas cidades foram praticamente totalmente evacuadas, então a expectativa agora é sim que, pelo menos conforme amanhecer, as autoridades terão uma ideia melhor de como que está esse estrago nas cidades que foram atingidas no norte da Flórida, lembrando que foi o furacão mais forte, um dos furacões mais fortes a atingir o norte da Flórida nos últimos 100 anos, então são esperadas muitas consequências ali, que só vai poder ser vista e relatada agora no amanhecer do dia. Obrigada, Marcelo Medeiros, trazendo as informações para a gente, direto dos Estados Unidos. Obrigada, Marcelo.